Durante o segundo encontro internacional CITESCOM, Estudos Semióticos, Gêneros Discursivos e Ensino na Contemporaneidade, contamos com a palestra do professor Dr. Fabrício Lopes da Silveira. Ele atualmente atua na Universidade do Rio Grande do Sul, a Federal, e leciona há aproximadamente 22 anos, né, professor? E ele veio ao nosso segundo encontro internacional aqui na Universidade do Estado do Amazonas, lançar o seu livro, falar sobre ele, falar sobre os estudos que motivaram a sua escrita, né, a sua construção. E eu queria primeiramente perguntar, eu comecei a ler o livro ontem e estou bem empolgada com a leitura. Eu queria saber quem foi essa grande figura, para início de conversa. Bom, o personagem central do livro é um personagem histórico. É um sujeito que nasceu no final do século XIX e veio a falecer em 1916, no período entre guerras, né? E foi um personagem que trabalhou num circo, foi tido na época como o homem mais alto do mundo. Então é uma figura um pouco que para mim assim, se tornou bastante atraente por uma série de questões. Assim. Primeiro, por habitar, viver nessa transição de século, e por habitar nesse mundo que eu poderia dizer que é um mundo pré-midiático, digamos assim. Por ser um artista de circo, por exemplo, né? Por ter ganhado naquela época muita notoriedade, por ter se convertido, então, em função da sua própria corporalidade, assim, aberrante, vamos dizer assim, uma espécie de celebridade da época, né? Uma celebridade midiática, antes de que nós tivéssemos, efetivamente, um sistema de mídia, assim, instituído na sociedade. Então, por tudo isso, assim... Hugo Batista. Ele se chama Hugo Batista, e por tudo isso, Hugo Batista me pareceu um personagem digno, assim, de construir alguma narrativa, algum trabalho, assim, textual, de dar vida, acionar, reviver o Hugo Batista, digamos, né, textualmente, e também de forma a fazer com que assim eu pudesse mexer com questões com as quais eu venho mexendo já há algum tempo, como pesquisador da área da comunicação que eu sou. Então, se tu me perguntar assim, quando começou a ser escrito o livro, é muito difícil precisar, né, essa gestação. Objetivamente, assim, eu acho que eu não sei dizer quando esse livro começou a ser escrito. Porque esses interesses que agora ganham essa forma aqui, né, esses assuntos, e o meu próprio interesse por esse personagem, isso tudo vem de longa data, eu imagino, né? Eu acho que toda a minha trajetória, eu acho que a gente não... os pesquisadores em geral, assim, acho que estão sempre um pouco repisando mais ou menos as mesmas questões, assim, que são as suas questões de motivação maior, né? Eu sempre me interessei muito, assim, por essa figura do corpo visível na cidade, na mídia, para entender esses regimes de corpos, assim, que habitam no espaço público. E esse é um caso. Mais uma vez, eu acho que o Hugo Batista me recoloca, assim, diante desse tema. Como se produz, né, essas instâncias de visibilidade, a pedagogia do corpo também, né, que vai sendo produzida, assim, de muitas formas, seja na literatura, seja no cinema, seja na televisão, pelas narrativas em geral, assim, estão, que a gente tem a todo momento ao nosso redor, assim, elas estão o tempo todo nos dizendo o que fazer, o que devemos fazer com os nossos corpos. E isso nessa acontece. obra, tem até uma parte que ele fala, ele entra nos lugares, as pessoas falam, ai que horror! Sim. Né? E ele já fica meio que, ele, desde adolescente, ele já mede 2,30,
2,30 metros, então ele já conviveu a vida inteira praticamente, sendo uma figura, digamos assim, grotesca para outras pessoas. Exatamente isso. Eu acho que tem uma discussão sobre o que é a normalidade, o que é o padrão, como se constrói histórica e socialmente assim, um padrão de normalidade corporal. Né? Então acho que o livro trata um pouco desse tema. Assim, né? Então é um homem de 2,38 metros que era visto como uma atração de circo no começo do século XX. Né? E esse é um caso, né? Porque para tratar desse caso eu tive que me movimentar num conjunto muito maior de outras referências assim, historiográficas e antropológicas também, né? Para ter elementos assim, para reescrever, para reinventar e reescrever como me pareceu de direito assim, essa história. E aí, esse é um personagem real, há uma biografia sobre esse personagem, e muito o que o livro faz é um pouco reinventar essa, meio livremente, mas reinventar essa biografia. Assim. Então aí eu invento situações, eu invento encontros, eu invento problemas, digamos assim, que supostamente esse personagem teria vivido, né? Ou que de fato tenha vivido, né? Mas que num relato biográfico, assim, talvez pudessem se perder, assim, né? E isso que seria a minha próxima pergunta, esse processo seria essa transficcionalidade que o senhor trouxe para a palestra do CITESCOM? O senhor trouxe esse termo, né? E abordou muito sobre isso. Comente um pouquinho sobre essa questão da transficcionalidade. Eu também sou um professor de semiótica, assim, já há algum tempo. Então, muito embora a minha trajetória, a minha formação tenha se dado toda na área da comunicação, dentro da comunicação eu sempre ocupei um espaço um pouco fronteiriço, assim, as teorias da literatura e com a semiótica, né? Então, e com a literatura propriamente, né? Os autores com os quais eu trabalhei, são autores que também operam nessa fronteira, assim. Eu citei o Walter Benjamin, o Roland Barthes, são alguns, né? Mas teriam muitos outros. Então acho que tem aí um nicho rico, assim, como um espaço interdisciplinar, como eu me sinto, gosto de poder transitar entre essas áreas, assim, acho que é um espaço de fluxos interessantes, né? Então, o trabalho também coloca um pouco a literatura a serviço disso, assim, né? É como se eu estivesse tentando me valer da literatura, ou de um recurso literário, assim, que eu dei o nome de transficcional, né? Para tratar de questões que são um pouco também muito atinentes, assim, à área da comunicação. Então, essa noção de transficcionalidade, quando eu comecei a mais objetivamente assim, a pensar nesse livro, ela veio de pronto assim, para mim, quase como uma espécie de um emblema, um rótulo assim, que caberia muito bem para o trabalho. Né? Então, ele me ajudava a definir o trabalho para mim mesmo, assim, né? O que vai ser isso. Então, a ideia do transficcional tinha um pouco esse efeito de um rótulo, de uma rubrica que me ajudava a entender. Ele é um termo que me parece um pouco auto-evidente, assim, auto-explicativo. Então eu gostei desse termo por causa disso, e também porque ele tem uma dimensão aplicada, né? Então, eu não fiz uma discussão teórica sobre transficcionalidade, eu fiz um trabalho transficcional. Né? Então me parece assim que eu utilizei essa ideia de transficcionalidade mais como um dispositivo metodológico de escrita ativa, assim, ou de reescrita, no caso, né, do que propriamente como um ponto para a realização de uma discussão teórica, de um conceitual teórica, bibliográfica. Assim. Essa discussão teórica, conceitual, bibliográfica está acontecendo agora. Então, o que eu apresentei aqui ontem, no evento, é uma parte dessa discussão, né, uma discussão já mais teórica sobre
aquilo que no início para mim era apenas um procedimento, um disparador assim, do trabalho. E aí, nesse sentido, essa noção de transficcionalidade ela é muito produtiva assim, dentro desse cenário das teorias semióticas, né? Então, as semióticas dão diversos elementos assim, para a gente pensar, ou trabalhar melhor, ou definir melhor, ou cotejar esse conceito assim, de transficcionalidade. E onde o senhor atua, né, na Federal do Rio Grande do Sul atualmente? O senhor participa líder de algum grupo? Participa de algum grupo de pesquisa? O senhor possa estar indicando? Eu participo de um grupo de pesquisa, que é um grupo de semiótica crítica, e um outro grupo, uma outra universidade, chamado Processo Com, mais na área da comunicação mesmo. No momento, estou fazendo trabalho de pós-doutoramento, né, onde essas questões assim, do transficcional, dessa arqueologia da mídia, que está no livro também, estão sendo trabalhadas também. Eu estou num outro processo de escrita nesse momento, né, mantendo um pouco essa ideia de explorar esses jogos ficcionais, assim, ou tentar trazer para o texto acadêmico, para as nossas práticas mais formais, instituídas, científicas, assim, alguns elementos do discurso literário, tentar produzir aí algum efeito, assim, algum tipo de conexão, de testar alguma coisa, assim, nesse sentido, de tornar esses discursos um pouco mais permeáveis, assim, um pouco mais, como é que eu posso dizer, que eles possam correr mais juntos, assim, justapor, então, tentar pelo menos esses dois regimes discursivos, assim, da literatura e do texto acadêmico comum, vamos dizer assim. Acho que vale a pena dizer também, eu não pude falar ontem, que durante o ano de 2017, que é o ano do grosso, assim, da escrita do trabalho, eu estou realizando uma oficina de criação literária que ocorre na PUC de Rio Grande do Sul há mais de 30 anos, que ela é coordenada pelo professor Luiz Antônio de Assis Brasil, que é um escritor conhecido, assim. E saíram dessa oficina já vários escritores assim, importantes na literatura brasileira contemporânea, como Paulo Scott, o Daniel Galera, a Carol Ben-Simon, vários outros. Assim. Então, ela é um lugar de formação de escritores no Estado. E essa formação que eu fiz ao longo daquele período ali de 2017, ela está um pouco no livro também. Então, o livro também é um pouco resultado de um processo mais formal, da minha parte, de aprendizado da literatura, da escrita literária. Então, e ao mesmo tempo, o livro também foi muito discutido com os meus alunos em sala de aula. Então, tem aí, nesse processo, um elemento de ordem de ensino-aprendizagem. Várias contribuições. Porque ao longo desse ano, eu sou aluno de um escritor e eu sou professor dos meus alunos no curso de comunicação, na cadeira de semiótica, por exemplo, e em outras disciplinas. Então, versões do texto, ou esboços do texto, capítulos prontos, eu levava para a turma para que eles me dessem nota, por exemplo, né? Para que eles discutissem comigo o que estavam achando disso, se fazia sentido na discussão da disciplina ou não. Os alunos, no processo, elaboraram, isso chegou a acontecer, me davam sugestões, assim, professor, tem que colocar tal coisa, ou então me corrigiam, né, porque tem um conjunto de detalhes históricos, assim, que a gente tem que estar se posicionando, né. Então, por exemplo, uma época o personagem trabalhou como lenhador num vilarejo do norte da Itália. Então eu tenho que descrever o que era o machado que ele carregava, que ele usava, por exemplo. E o que era o machado para ele. Para ele, exatamente. Então, tipo assim, eu não encontro essa informação num livro de história. Mas eu preciso narrar isso, preciso descrever esse machado. Né? Eu preciso inventar esse machado, assim. Preciso
inventar essa cena. Então, E que seja como é que eu vou me alimentar, né, de e que informações? seja semioticamente coerente. Então tem isso, exatamente, tem uma... isso tem que ser referencialmente correto, vamos dizer assim. Né? Então, há que se ter aí uma espécie de precisão referencial, assim, né? Muito embora eu possa ter dificuldade de ter esses elementos, essas informações para produzir para o leitor uma impressão de veracidade. Né? Isso é uma questão essencialmente semiótica. Assim. Então tem esse caráter pedagógico implicado nesse processo. Não é só um processo de pesquisa, não é só um processo de escrita, né? Mas é também um processo de ensino-aprendizagem, onde eu figuro ao mesmo tempo como professor e como aluno. Né? Então, eu acho, na realidade, que tudo isso é mais interessante. Vou fazer quase assim não é desmerecer o livro, mas eu acho que isso é tão rico quanto o próprio livro, entendeu? Acho que tem algo aí que está na borda, nesse contexto todo, assim, que não vem pro livro, que não está no livro, mas que eu tenho condições, por exemplo, aqui no evento, de falar a respeito disso. E eu acho que essas coisas também são muito ricas, assim, para além até do próprio livro. Na realidade, é como se para mim, como alguém que mexe com pesquisa, assim, e que está motivado por aquilo que eu não sei, né, isso é muito importante, né, de ter vivenciado também esse processo como um processo de aprendizado meu. Né. Então, enfim, a oportunidade que eu estou tendo agora é um trabalho publicado e colocado no mundo, assim, de poder formalizar um pouco melhor essa experiência, né? No sentido, assim, dessas várias franjas aí que essa experiência tem. Realmente, Gigante Figura é, com certeza, uma obra muito rica, né? Eu já comecei a ler ontem mesmo. Daqui a pouco eu vou pedir um autógrafo. Esse aqui é o meu. E assim, não é fácil escrever uma obra, acredito nisso. E o mais importante é as inferências que o leitor faz, né, do texto. Não o texto em si, mas os sentidos que são absorvidos, né, na obra. Então eu agradeço muito ao senhor pela participação no segundo Siscom, tá? E a nossa entrevista aqui, tá? Muito obrigada.
Encontro Internacional Cidiscom, cujo tema Estudos Semióticos, Gêneros Discursivos e Ensino na Contemporaneidade, contou com a brilhante apresentação da professora doutora Maria Gorete da Costa Marques, do Instituto Politécnico de Leiria, Portugal. Primeiro eu gostaria de ler o título da sua palestra, Estratégias Semiótico-Discursivas na Reconstrução de Identidade de Marcas Territoriais. E aí eu começo essa entrevista, a senhora estuda desde 2014, com esse tema. Existe ainda muito a ser falado acerca desse tema de marcas territoriais, professor? Muito obrigada pelas suas palavras. Há ainda muito por explorar, sobretudo se nós tivermos em conta que falamos das marcas não numa área específica estanque. Estamos aqui a falar no discurso das marcas e, em particular, no discurso multimodal das marcas. E isto abre-nos imensas possibilidades de estudo, sobretudo porque nós podemos e devemos pensar nas marcas numa perspectiva interdisciplinar. Isso significa que nós devemos trabalhar a marca, seja ela territorial ou não. No caso desta apresentação aqui no Cidiscom, foi sobre uma marca territorial portuguesa em particular, mas seja a marca em geral, a marca de uma empresa, ou a marca de um produto, ou seja a marca territorial, temos todo o interesse em fazer um estudo que contempla uma análise interdisciplinar. Significa que podemos ir buscar literatura, revisão de literatura na área do marketing, do branding, da comunicação, mas também da linguística. E então, isto abre-nos imensas potencialidades de estudo, de facto. Portanto, ainda temos muito a fazer e podemos considerar que se trata de uma área emergente. Essa questão importante da contemporaneidade, o estudo das marcas, principalmente no que foi falado, inclusive no vídeo, que foi apresentado da professora doutora Elisete de Azevedo Creutz, da Universidade do Vale do Taquari, na Univates, Rio Grande do Sul. Ela falou acerca de marcas mutantes. Eu achei muito interessante porque ela deu até um exemplo do Google, que está sempre, a marca já é sólida e ela está em processo de mudança nessa contemporaneidade. A senhora acha que é uma tendência para outras marcas também se apropriarem dessa questão de mudar o seu layout para se inserir dentro dessa sociedade muito tecnológica? Há aqui duas questões importantes. A professora Elisete Creutz tem um trabalho admirável na área das marcas mutantes, de facto, aprofunda essa questão do mutante, não é? Agora, em concreto, para responder à sua pergunta, desde o processo de criação da marca, passando depois pelos processos de manutenção da mesma, nós temos sempre de ter consciência de que há uma manutenção permanente. Isto significa que nós temos de olhar para a marca no início, certo, com uma proposta, com um logótipo, com, obviamente, tudo que a literatura do branding nos ensina que nós devemos fazer, de certa forma, teoricamente, mas depois, quando aplicamos a nossa marca na sociedade, tendo em conta todas as suas particularidades e todos os seus intervenientes, nós temos que permanentemente proceder a essa manutenção. Temos de ver se a marca está a responder às necessidades do seu público. No caso das marcas territoriais, uma das suas dificuldades a existência de uma grande diversidade de intervenientes e, portanto, torna-se difícil de termos uma marca que responda, melhor, que seja entendida como íntegra para todos os intervenientes. Portanto, temos sim que, e sobretudo pela questão que referiu, que é a do novo paradigma comunicacional. Portanto, temos hoje muitas ferramentas que nos possibilitam e que nos obrigam também a fazer este constante reajustamento. Sim, de facto. Na sua palestra, no segundo Cidiscom, a senhora trouxe um corpus que eu achei muito interessante, que foi a questão do porto, que a senhora é de Portugal, e a senhora pegou eu queria que a senhora fizesse uma retomada de onde surgiu essa ideia de pesquisar o porto.
Então, a ideia surgiu de uma forma muito simples, porque a marca Porto foi lançada em setembro de 2014 e teve um sucesso quase imediato. Teve um reconhecimento internacional muito rápido, ganhou prémios muito importantes ao nível internacional e então suscitou curiosidade, não é? Daí a escolha desta marca. O que é interessante ver nesta marca, foi também o que eu trouxe, é identificarmos as estratégias semiótico-discursivas que foram utilizadas na criação e na sua manutenção, como eu referi há pouco, e depois também proceder à sua análise, e através de uma análise multimodal. Isto significa que, como nós sabemos, nós somos uma sociedade que cada vez mais está virada para o visual, não é? E a importância do visual e de outros modos semióticos, também do sonoro, dos sons, não é? E esta marca é muito representativa desse predomínio do visual. Então, com base em princípios interdisciplinares, podemos dizer assim, ou seja, da linguística sistémico-funcional, da semiótica social, da análise crítica do discurso, apoiados também pela literatura do branding e da comunicação, nós podemos fazer uma análise aprofundada do discurso utilizado nessa marca, mas não apenas do discurso de uma forma muito fechada, o discurso na sua relação com o social, com todos os processos sociais. E, portanto, esse resultado foi muito interessante, vermos que é uma marca que, de facto, ganhou esta projeção inicial de forma muito merecida, naturalmente, mas que também apostou muito na sua manutenção permanente. Ou seja, não bastou criar um logótipo e um vídeo inicial no seu lançamento, não, teve aqui muito trabalho, muita ação direta dos seus criadores, e no caso, os criadores não é apenas o ateliê que concebeu o logótipo e o vídeo, mas também a ação, no caso da autarquia, no caso podemos traduzir para português do Brasil, da prefeitura, que teve aqui um papel muito ativo. Então a marca não passou de ser apenas a marca da cidade, passou a ser a marca de todos, porque a autarquia, ela própria integrou todos os aspectos desta marca e passou a ser um dos impulsionadores da mesma. E para terminar, eu gostaria de saber se a senhora já tem visões para próximos trabalhos no seu grupo de pesquisa. A senhora já visa estudar uma outra marca? Bem, quando eu propus este tema para este Cibiscom, o meu projeto inicial era de fazer a análise de 3 marcas portuguesas. E à medida que fui aprofundando o trabalho, eu percebi que seria impossível, e então há alguns trabalhos que foram iniciados com a professora doutora Carolina Silvestre, que também já esteve cá, e há alguns aspectos que nós poderemos aprofundar, também em marcas territoriais, nomeadamente na marca Nazaré, também de Portugal, e também continuar a aprofundar outro trabalho que eu fiz com outra professora de Coimbra, a doutora Rosa Sobreira, que diz respeito à marca territorial de Viana do Castelo, no norte de Portugal. Portanto, vai ser por aí o próximo passo. Ok. Muito obrigada, professora doutora Maria Gorete da Costa Marques, do Instituto Politécnico de Leiria. Foi um enorme prazer recebê-la em Manaus, na Universidade do Estado do Amazonas, para o 2º Encontro Internacional Cibiscom. Muito obrigada. Obrigada, eu.
segundo encontro internacional CIDISCOM, contamos com a brilhante palestra do professor doutor Cláudio Roberto Vieira Braga, do Departamento de Literatura da Universidade de Brasília. Ele veio até Manaus, nosso encontro na Universidade do Estado do Amazonas, para apresentar seu livro, lançá-lo, por assim dizer, e discutir, né, acerca da temática que ele traz. Eu vou ler brevemente o título: A Literatura Movente, de Chimamanda Adichie, certo? Pós-colonialidade, descolonização cultural e diáspora. E aí eu queria lançar a primeira pergunta, pedindo para o senhor contextualizar, né, fazer uma síntese do que seria essa pós-colonialidade, descolonização cultural e diáspora. Pois é um prazer, né? São muitas palavras-chave logo no título, então vou tentar ser breve, né? Esse trabalho é um trabalho de análise literária e eu escolhi a literatura da escritora nigeriana Chimamanda Adichie, nascida na Nigéria, porém em movimento entre África e América. Ela mora também nos Estados Unidos. Peguei os romances e alguns contos para estudar a partir destes conceitos que eu coloco já no título que você mencionou. Por exemplo, a pós-colonialidade, que é a minha forma de ver o contemporâneo e da forma como eu o vejo na representação literária da escritura, né? A diáspora, que é uma teoria de mobilidade, que trabalha a mobilidade dos seres humanos, também está representada na literatura da Chimamanda Adichie. Então, você tem personagens que são representações de imigrantes que vão de um país para outro e todas as consequências resultantes dos traumas desta mobilidade, que nem sempre é algo fácil, positivo. E temos também a noção de descolonização cultural, que eu desenvolvi mais ao final do livro, com o objetivo de tratar reposicionamentos da pessoa contemporânea, sujeito pós-colonial, em face dos problemas da vida. Como se reposicionar diante das dificuldades da identidade, as dificuldades da sociedade. Foi mais ou menos por aí o desenvolvimento desse livro. Aqui na UEA, nós trabalhamos muito essa questão da contemporaneidade. Nós temos contato, principalmente os acadêmicos de letras, né? Bem como nós temos aqui o programa de pós-graduação em ciências humanas, né? E a gente estuda muito essa questão da contemporaneidade do sujeito descentrado ou deslocado, como bem cita o Stuart Hall, por exemplo, né? Uma obra que a gente está em contato. A literatura dessa autora, a Chimamanda Adichie, ela traz muito desses conceitos mais científicos? Traz. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar a importância de vocês na Universidade do Estado, aqui do Amazonas, estarem trabalhando na linha de ponta desses conceitos modernos, importantes, tão necessários para os alunos e para a sociedade de forma geral. Acho que vocês estão no caminho certo, um caminho importante de pesquisa, e o Brasil, não só o estado do Amazonas, mas o Brasil inteiro precisa saber o que tem sido feito nessas pesquisas em letras, porque isso é o futuro, isso é o que vai levar o nosso país a um desenvolvimento maior. Essa pesquisa dos jovens sendo brilhantemente feita. Então, a contemporaneidade, eu chamo de contemporaneidade desassossegada, porque a gente não tem muito tempo para parar e refletir e se autoconhecer. Isso tem gerado problemas incríveis. Nós temos uma mídia digital que envia informações a todo momento, e a Chimamanda Adichie, em sua literatura, ela vai construir personagens nesses ambientes e, ao mesmo tempo, gente simples que não consegue elaborar a própria condição, não sabe explicar o porquê de atitudes e situações, o que eu acho extremamente realista. Sim. Porque a maioria de nós não sabe mesmo. A maioria de nós está na luta do autoconhecimento, buscando fazer uma terapia, buscando fazer leituras que nos ajude a nos conhecer melhor, que é fundamental no século XXI, conforme dizem os especialistas, que a gente se autoconheça cada vez melhor para poder conseguir viver no mundo que nós vivemos. Então, excesso de informação muito grande,
um excesso de mídia que tem trazido confusão mental, né? Então, essa é uma característica nossa da contemporaneidade. E ela pega o gancho do sujeito movente, o sujeito em deslocamento, como, por exemplo, a protagonista do romance Americana e Femelo. É uma jovem que sai da Nigéria para os Estados Unidos. Neste processo de imigração, você observa as dificuldades que ela enfrenta em uma cultura totalmente diferente. E a forma como ela tem que lidar com essas diferenças, que às vezes são sutis, às vezes são explícitas. Aqui na nossa América do Sul, nós estamos enfrentando, né, ou passando por esse processo de imigração, a questão dos venezuelanos, né, essa diáspora, êxodo contemporâneo, que quer que valha. O senhor acha que a literatura, dentro desse contexto, ela já está começando a ser... Os estudiosos da literatura já estão enxergando essa temática para trabalhos, pesquisas? Sim. A linguística, sim. E a literatura, como é que está a sua opinião? Nós temos literatura de imigrantes desde sempre, né? Na minha área de especialidade, que é a literatura norte-americana, nos Estados Unidos principalmente, um pouco no Canadá, desde o século XIX há escritores imigrantes escrevendo o processo de imigração. Passamos o século XX inteiro com dezenas de escritores de vários grupos, né? Na sociedade estadunidense, as pessoas elas ganham um hífen da determinação de sua identidade. O hífen é: sou afro-americano, sou greco-americano, sou asiático-americano. Essas pessoas todas são os descendentes dos imigrantes que vieram dessas regiões do mundo. E entre elas nós temos escritores produzindo literatura de excelente qualidade e que abordam as questões identitárias desse hífen. Eu não sou nem americano, mas também nem asiático, eu sou uma conjunção de latino-americano, temos muito, mexicano-americanos, temos muito, né? E é riquíssima essa literatura porque ela aborda o entrelugar, né? Aquele espaço específico ocupado pelo sujeito em movimento, que não é o espaço oficial, vamos dizer assim. Professor, eu gostaria muito de agradecer, né, a sua participação no evento. Muito obrigado. E a sua entrevista aqui com a gente também, lá nesse canal, tá? Eu queria agradecer, é um evento excelente, espero voltar. Adorei os alunos de letras aqui do estado do Amazonas, um pessoal muito inteligente, muito batalhador. Estou muito feliz de estar aqui. E o calor? O calor não é igual de Minas Gerais, minha terra, mas a gente se vira com ele assim mesmo. Então tá, muito obrigada, professor. Por nada. Até a próxima. Por nada. Obrigado. Tchau. Durante o segundo encontro internacional Cidiscom, tivemos a brilhante participação em palestra da professora doutora Desirê Motarroz, da Universidade Federal de Santa Maria. Para nós, ela ministrou uma palestra cujo título é Análise Crítica de Gêneros Discursivos no Ensino de Línguas, Contribuições e Possibilidades. E a gente solicitou a participação dela para aquela entrevista, né, para o nosso canal. E eu vou começar perguntando da senhora a respeito dessa teorização. A senhora poderia contextualizar essa teoria para a gente? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar aqui, né, na Universidade de São Paulo, do Estado do Amazonas. E no Cidiscom, dizer que eu fiquei muito bem impressionada com a qualidade do trabalho feito, da capacidade intelectual dos alunos e dos professores, da preocupação que eles têm sobre o desenvolvimento regional e vamos dizer, e as questões que tocam, né, a realidade dessa região. Bom,
o que eu trouxe é uma fala ou uma explanação sobre a concepção acerca de linguagem e de educação linguística do meu ponto de vista. O meu ponto de vista foi construído por um mestrado, um doutorado, graduação em letras, claro, um mestrado, um doutorado e muitos, ou várias, no mínimo 2 décadas de investigação, em que eu trabalhei em formação de professor, ensino de linguagem e teorização e análise da linguagem. Por que isso é relevante? Bem, numa sociedade ocidental, letrada, que consagra a leitura e escrita como ao mesmo tempo, um processo que manifesta conhecimento, ao mesmo tempo, ler e escrever constrói conhecimento, é um meio para se estudar, mas também é um meio de influenciar as pessoas, como na mídia escrita, no livro didático, nos livros teóricos e complexos que se estudam na graduação e na pós-graduação. Então, a língua, o ler e o escrever, e mesmo aquilo que a gente chama de fala letrada, que é o que eu estou tentando fazer, uma fala que tem fluxo, que tenta explicar questões complexas de maneira mais tangível, né, mais acessível. Então, isso tudo é resultante de uma educação linguística. E, assim como eu, muitas pessoas se dedicaram a estudar, mas há uma grande parte da população que não teve oportunidade de estudar, ou o estudo que recebeu não foi necessariamente ou não foi satisfatoriamente eficaz, vamos dizer assim. Essas pessoas passaram por aulas de linguagem, mas não conseguiram se apropriar da linguagem, da língua escrita, tanto do ponto de vista da leitura quanto da escritura, da produção de textos. E isso se manifesta tanto no ler e escrever quanto no falar e ouvir. Vou dar um exemplo muito simples, alunos de educação de jovens e adultos, de EJA, que não conseguem preencher um formulário de inscrição no Sistema Nacional de Empregos, porque tem muita dificuldade para ler e compreender o formulário e preenchê-lo. Então, vai desde essa questão até, por exemplo, ir ali no banco e interagir com a máquina, porque tem que ler e digitar, ou seja, escrever determinadas informações. Então, esse letramento digital, que envolve ler e escrever, também é um problema. Até mesmo questões mais complexas, como entender os debates na mídia acerca de uma eleição, né? E poder fazer uma opção fundada em evidência, não fundada em declarações apenas. Então, a teoria que eu tentei trazer ou explicar, e é a qual eu utilizo para formar meus alunos de mestrado, doutorado e graduação, é uma teoria social da linguagem, que foge daquele ensino tradicional que eu tenho 60 anos, recebi na escola, que era descrever as regras gramaticais da língua. Então, a professora ou o professor colocava no quadro o paradigma, né, ou seja, um sistema de regras sintáticas ou gramaticais da língua, na esperança que, uma vez que você aprenda as regras da língua, você consegue funcionar na sociedade utilizando essa língua, vamos chamar assim, da norma culta. O problema é que conhecer a lei ou saber da existência de uma regra não lhe possibilita funcionar incorporando essas regras
ao seu repertório cultural e linguístico. Eu posso até saber, ouvir dizer que existe sujeito, verbo, objeto. Outra coisa muito diferente é eu ter fluência na linguagem a ponto de conseguir sentar na frente do gerente do banco e sair com um empréstimo garantido, porque eu fui eficaz no meu argumento usando a linguagem, porque só o que a gente tem é a linguagem em último caso. Ou sair de uma consulta com o médico e sair satisfeita porque eu fiz as perguntas adequadas ao meu problema e obtive as perguntas adequadas do médico. Então, é uma teoria social da linguagem porque chama o aluno a participar de atividades concretas de produção textual, de leitura e de aprendizagem, mas de uma forma em que ele participa de uma atividade que envolve linguagem. Então, é uma atividade que, obviamente, na qual, obviamente, é importante entender as regras gramaticais da língua, mas usá-las como algo produtivo para fazer uma interferência na sua realidade. Então, por exemplo, nós vamos aprender as regras da língua utilizando-as para produzir um jornal em que vai educar a comunidade para coleta seletiva de lixo, ou vamos escrever uma carta comunitária para o prefeito porque a nossa zona ali é deficitária em iluminação pública e nós estamos com um problema. Nós vamos marcar uma reunião com o prefeito ou com o secretário de obras e vamos reivindicar benefícios à nossa localidade. Por quê? Porque a gente desenvolveu em sala de aula projetos de letramentos em que nós conhecemos as regras e utilizamos de maneira produtiva para interferir no mundo. Não ficamos só fechados na sala de aula aprendendo regras abstratas. O exemplo que eu dei é, eu sei da existência da fórmula de Bhaskara, mas não faço a menor ideia para que ela serve para eu viver a minha vida. Então, não sei se eu respondi sobre a teorização. Para quem é professor de linguagem vai me entender, eu espero que quem não é também entenda. Para isso, só para complementar, é importante que a gente entenda como o mundo funciona, o sistema de atividade que rege o mundo, quais são os momentos em que a gente precisa escrever e ler para que algo, para alcançar objetivos factíveis, né, na nossa vida, na vida em sociedade, nos vários âmbitos, no banco, na escola, na universidade, um requerimento legal, não sei, pedido de emprego, ler um anúncio de emprego. Muitas vezes empregos demandam que você escreva uma carta se candidatando à vaga. Isso é uma maneira de aprender linguagem fazendo, né? Vamos trabalhar isso em sala de aula, porque está cheio de gente que vem estudar justamente porque não está conseguindo emprego, porque está com a sua formação defasada. A senhora citou acerca desse letramento digital e me fez pensar no que toda essa teoria que a senhora trabalha, inclusive no seu grupo de pesquisa, no seu grupo de pesquisa lá na Federal de Santa Maria há 21 anos, né? De lá para cá, dentro desse tempo, o que mais a senhora pode eleger alguma mudança que a senhora tenha, que salta aos olhos, assim, o que vem à mente ao longo desse tempo? Acerca dessa questão tecnológica. Bem, então, como eu falei hoje de manhã na nossa reunião no grupo de pesquisa daqui, quando eu fundei o LabLer, o Laboratório de Pesquisa e Ensino de Leitura e Redação, era 97, a tecnologia não tinha avançado como hoje, né? Então, ter celular não era uma coisa espraiada, comum. A televisão
a cores, Netflix, todas essas coisas, eu digo televisão a cores para camadas sociais menos afluentes, ou o Netflix, assinatura, ter internet, por exemplo. Então eram coisas que eram elitizadas. Hoje em dia, então, a popularização da tecnologia nos possibilita um diálogo mais igualitário, no sentido de que eu posso mencionar em sala de aula algo e os meus alunos, isso que eu sou de uma universidade pública, 60% ou mais dos alunos da minha universidade são de classes ou baixa ou média baixa, né? Eu não sei como se diz hoje, a classe C e D, né? Então não são pessoas que têm, que pertencem a camadas, vamos chamar, afluentes ou hegemônicas da sociedade, mas eles têm acesso à tecnologia e as universidades públicas dão esse acesso também, porque disponibilizam computadores e tudo. Isso torna infinitamente mais fácil para nós termos alunos informados, capazes de ler o mundo de maneira muito mais plural e muito mais ampla, de tal forma que eles não se contentam com que eu, professora, teórica ou supostamente muito estudada, com doutorado, eles não se contentam em me ouvir. Tudo que eu digo, isso eu falo para eles, está passível de questionamento. Portanto, não acredite no que eu digo. Vá lá, faça a sua investigação, coteje pontos de vista para que você, informadamente, tenha uma educação que acolhe diferentes pontos de vista e chegue a um lugar mais satisfatório e não unilateral, que só enxerga um lado da questão. Então, essa popularização da tecnologia possibilita uma educação muito mais complexa, rica. Eu queria dizer também que há uma colaboração do lado do aluno muito mais ativa, que não é apenas tudo bem, me ensina. Não, o aluno senta na sala, mas ele tem um papel ativo de questionamento, porque ele vem muito mais informado, e se não está se informando, a gente pode cobrar que se informe. Então, tem muito livro disponível, muita revista científica disponível, que ele pode vir com um calabouço, uma carga de estudo muito mais rica a cada aula, né? Então, isso eu acho importante. Professora, quero agradecer, tá? Sua participação no evento, agora essa entrevista, e eu só tenho a agradecer em nome do grupo de pesquisa Cidiscom, e a gente se vê em breve. Muito obrigada. Muito obrigada, eu agradeço muito a oportunidade e estou adorando o evento. Muito obrigada. oh.